Fala pessoal, tranquilo? Então, primeiro eu gostaria de pedir desculpa para vocês que acabou que não deu pra gente fazer a monitoria antes da prova. Eu fiquei um pouco atolado por causa de um seminários e de uma outra matéria, mas eu não queria deixar passar em branco, então vocês vão receber esse vídeo provavelmente de madrugada ou quando vocês acordarem, e eu vou tentar fazer um resumo bem breve aqui do que vai cair na prova. Basicamente vai cair os três últimos roteiros, roteiros 11, 12 e 13, mas basicamente a gente vai ter duas matérias, que é a relação entre variáveis numéricas e a relação entre variáveis categóricas. Vamos começar aqui no nosso punch pela relação entre variáveis numéricas. Relação entre variáveis numéricas. Primeiro, a gente vai ter aqui o coeficiente de Pearson. Esse Rzinho aqui é o coeficiente linear de Pearson. Esse coeficiente de Pearson ele vai poder nos dar uma relação entre as variáveis numéricas e vai poder nos dizer se essa relação ela é muito fraca, ela é moderada, ela é forte ou ela é muito forte. Como base, eu peguei aqui alguns dados e usei nessa tabela aqui, que são os dados de relação entre o valor do dólar e o valor do salário mínimo no Brasil nos últimos anos. Então, aqui é o valor do dólar em 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e hoje, 2020. Então, peguei 9 dados, 9 pares de dados, para ver se existe uma relação direta entre o aumento do valor do dólar e o aumento do valor do salário mínimo. Eu quero saber se uma variável vai explicar a outra. Então, a gente usa essa fórmula aqui, que seria o somatório de x e y, ou seja, a soma da multiplicação de cada um desses pontos, de R$ 2,04 vezes 678, 2,37 vezes 724, 2,65 vezes 788. Então, tipo assim, a gente vai colocar nesse canto aqui todas as somas e todas as multiplicações, e embaixo a gente vai somar as multiplicações. Aqui a gente vai ter que a soma disso tudo vai dar 29.481. Então, esse é o primeiro dado que a gente vai usar. Diminuído por n, o que é o n? O n é o número total de pares. Aqui a gente tem 9 pares. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Então, o nosso n vai ser 9. O n vai ser 9. Aqui vai ser a média de x vezes a média de y. A gente também tirou que a média de x vai ser 3,53. Porque a gente vai somar todos esses valores e dividir por 9. E a média de y vai ser 893,66, que vai ser a média do valor do salário mínimo nos últimos 9 anos no Brasil. Então, dividido por n-1, 9 menos 1, 8, multiplicado pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Bom, vocês sabem como que calculou o desvio padrão. Você tem que diminuir cada um dos valores pela média, elevar ao quadrado e somar tudo isso. E depois tirar a raiz quadrada. O desvio padrão não cabe falar, porque acho que vocês já sabem e vai tomar um tempo muito grande. Esse vai ser o nosso R. Fazendo todo esse cálculo aqui da relação do dólar com a relação do salário mínimo no Brasil, dólar que seria o eixo X e o salário mínimo o eixo Y. Então a gente vai ter que 29.481,39 menos 28.391,58. Aí esse R vai ser 1089,81 dividido por 1115,6369. Então a gente vai ter que a nossa relação entre o dólar e o salário mínimo, ou seja, o aumento do dólar e o aumento do salário mínimo vai ser muito forte. Vai ser de 0,9768. É importante sempre frisar que esse valor ele vai ser um valor que vai variar entre menos 1 o Rzinho e 1. Ou seja, ele vai ser no mínimo menos 1 e no máximo 1. O que isso significa? Isso significa que se no seu cálculo, se no nosso cálculo a gente fizesse tudo isso e desse, por exemplo,
pô, menos 2 ou 3 ou 30 ou 300, estaria errado. Nosso cálculo ele tem que sempre ficar aqui entre menos 1 e 1. Nesse caso, temos um número entre menos 1 e 1, que é 0,97. Isso significa que a gente tem uma relação positiva. Por que positiva? Porque aqui nesse nosso segundo pointzinho aqui, ó, cadê? A gente vai ver que a reta aumenta. Esses pontos pretos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos pretos, eles aumentam. À medida que x, o eixo x, que é esse aqui de baixo, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, aumenta, o eixo y, que começa em 500 e vai até 1050 aqui, também aumenta. Então é uma relação positiva e muito forte. O que que significa? Por exemplo, significa que o aumento do dólar ele tem uma relação direta e muito forte com o aumento do salário mínimo no Brasil. E desse Rzinho a gente encontra o Rzão. O que é o nosso Rzão? O nosso Rzão é o nosso Rzinho ao quadrado multiplicado por 100. Como assim? A gente sabe que pode ser um número de menos 1 até 1. Sendo um número de menos 1 até 1, a gente vai colocá-lo ao quadrado. Por quê? Menos 1 ao quadrado é 1. E qualquer número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Então, a gente vai ter um valor aqui entre 0 e 1. Se a gente multiplica um valor entre 0 e 1 por 100, a gente tem um número em porcentagem. Então, 0,9768, que foi o valor que a gente encontrou aqui para o nosso Rzinho ao quadrado, dá 95,42%. Lembrando que eu estou considerando sempre as 4 casas decimais. 95,42% é uma relação, como eu já falei, muito forte. Ou seja, o valor do dólar ele vai explicar em 95,42% das vezes o aumento do valor do salário mínimo. Então é uma relação quase perfeita. Então é assim que a gente vai calcular a nossa relação entre variáveis numéricas. Repare bem que são que a gente tem o valor do dólar, que é um valor numérico, e a gente tem o valor do salário mínimo real, o valor do dólar em real, que é um valor numérico, e o valor do salário mínimo real, que é um valor também numérico. Então a gente vai ter uma relação para ver se existe uma associação entre... Não, minto. Associação é para categórias. Se existe uma relação entre essas duas variáveis. E nessas duas variáveis numéricas a gente vê que existe uma relação positiva forte. Ainda nesse ponto, a gente tem aqui a nossa queridíssima reta de regressão, que é o y chapéu, que é o y predito. Y chapéu i é igual a mais b xi. Essa é a reta de predição. Matheus, o que é uma reta de predição? Ou para que serve uma reta de predição? Uma reta de predição é um número predito, ou seja, seria o número que deveria existir, que seria o número perfeito. Ou seja, uma reta de predição seria você reduzir todos os seus pontos que você tem no seu gráfico, no seu plano cartesiano, igual a gente tem aqui, vocês podem ver. Você seria reduzir todos os seus pontos aqui até que ele ficasse perfeitamente em cima da reta. Então, esse erro de predição, por exemplo, aqui, peço perdão que eu esqueci de colocar o chapeuzinho. Esse erro de predição é para você ver o quão acima ou quão abaixo o valor do ponto está em relação ao valor perfeito. Essa reta vermelha seriam os valores perfeitos. E aí, você só consegue achar seu yi, né, que é seu valor predito aqui para y, através de uma equação linear, que é a equação a mais bxi. Aí a gente tem uma equação para achar a e outra equação para achar b. A nossa equação para achar b, ela é muito parecida com a nossa equação para achar o rzinho. Acho que o Peter já cansou de falar isso com vocês. A parte de cima é idêntica, ou seja, você pega o somatório de x e y, ou seja, todos os pontos aqui multiplicados, que seria essa terceira coluna do canto, dividido por, ou subtraído por, ou seja, esse somatório menos o n, que é o 9, vezes a média de x, que a gente viu aqui, que é 3,53, vezes a média de y, que a gente viu aqui, é 893,66. Ou seja, a média de x 3,53, a média de y 893,66. E essa vai ser a nossa parte de cima, que é absolutamente igual a do Rzinho. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes isso pode acabar te poupando um tempo ao fazer a prova. Mas se você quiser ir pelo seguro, você pode repetir todos os passos sem nenhum problema.
A parte de baixo a gente vai ter o n-1, ou seja, 9 menos 1, 8. Lembrando sempre que n é o número de pontos. Aqui a gente pode contar aqui que a gente tem a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos pretos aqui no nosso plano cartesiano. Então é um número de pares, 9 menos 1, 8. Multiplicado por, aí você tem que prestar muita atenção, a variância de x e não o desvio padrão. A variância é o desvio padrão ao quadrado. É um passo anterior ao desvio padrão quando você vai fazer os cálculos. Então, você teria que pegar o desvio padrão, que a gente já encontrou lá. Nosso desvio padrão aqui seria o nosso desvio padrão de x seria 1,0285 ao quadrado. 1,0285 ao quadrado, a gente vai perceber lá embaixo que vai ser igual a 1,0578. Prestem muita atenção nisso. Cuidado para não comer mosca na prova. Aqui, para a gente achar o B, a gente usa a variância. Então, para achar o B, a gente usa a variância. E para a gente achar o Rzinho, a gente usa o desvio padrão. O desvio padrão de x e de y no Rzinho. E no B, a variância de x. A gente não usa nada relacionado ao y na parte de baixo aqui. A gente não usa nem a variância nem o desvio padrão de y. A gente usa só a variância de x. Então, feito isso, a gente pode calcular P. A gente vai ver aqui que B, substituindo os valores, vai dar 1089,81. Vocês podem, inclusive, reparar que é o mesmo valor aqui de cima. Ó. É esse mesmo valor aqui. E dividido por 8, que é o n-1, vezes 1,0578. Isso vai dar 1089,81 dividido por 8,4624. O resultado disso vai ser 128,78. Ou seja, 128,78 vai ser o nosso B. Para que eu preciso do nosso B? Bom, a gente precisa de achar o B tanto para achar a equação linear, a equação de regressão linear, quanto o nosso queridíssimo A. Então, achado o nosso B, a gente pode achar o A, que aí podemos ter a nossa reta de regressão, que a gente tem até um spoiler aqui, que é essa que está entre o retângulo. Bom, para a gente achar o A, a gente só substitui os valores. A é igual a média de x menos bx. B, média de x. Então, média de y menos B, média de x. A média de y, 893,66, menos B, que é 128,78, multiplicado por média de x, 3,53. Então, substituindo os valores, a gente vai ter aqui 893,66 menos 454,59,34. O valor disso vai ser igual a é igual a 439,0666. Então, o nosso A vai ser esse valor aqui. Então, a gente já pode substituir na nossa reta de regressão. Lembrando sempre, reta de regressão, por quê? Porque todos os pontos teriam de regredir até o valor predito, até o valor perfeito, para formar uma reta perfeita, como é essa reta vermelha aqui. Então, nossa reta de regressão vai ser x chapéu i igual 439,06 mais 128,78, que multiplica o ponto xi. Bom, para que a gente usa isso, Matheus? Para duas coisas. Primeiro, para você achar os erros de predição, ou seja, o quão distante os pontos estão acima ou abaixo aqui da reta. E segundo, para a gente achar a nossa reta perfeita. Para a gente achar a nossa reta perfeita, basta substituir dois valores. O que é exatamente o que a gente fez aqui agora. Bom, se a gente considerar aqui que 2,04 é o nosso primeiro ponto aqui, ó. Tô pegando ele como exemplo, 2,04. Tá. 2,04. A gente vê aqui que o par de 2,04 é 678. Maravilha. Então, qual que seria o valor ideal? Porque o valor observado, o valor que a gente tem, o valor que está no gráfico lá como par de 2,04 é exatamente o 678. Mas qual que deveria ser esse valor? Bom, tem como a gente descobrir isso. E é o que o Peter vai pedir para a gente descobrir. O y predito, né?
O y perfeito seria 439,06 mais 128,78, que multiplicado por 2,04. A gente vai saber que isso dá 701,7712. Então, esse aqui, 701,7712, seria o par perfeito para 2,04. Para a gente achar a nossa reta ideal, nossa reta de regressão. Então, a gente vai agora achar o nosso erro predito, que é aquela tabela que ele passou para vocês no roteiro de estudo, pedindo para vocês substituir aquela porretada de valor. A gente pega aqui o erro predito igual y chapéu i. O que é esse y chapéu i? É o valor que a gente acabou de encontrar, 701,7712, menos o valor que está lá de fato na tabela, que é qual? 678. Fazendo esse cálculo, a gente acha que é 23,7712, ou seja, esse primeiro pontinho preto aqui embaixo, vocês podem ver que está pertinho da setinha aqui, ele está a 23,77 da reta. A gente vê que não é uma distância tão grande aqui nesse caso, porque os valores são muito elevados. Daí, a gente repara que o par ideal para 2,04 seria 701,7712. Aí vamos substituir o último valor. Qual que é o último valor? É o valor do dólar hoje. O dólar hoje está R$ 5,22. E o salário mínimo está R$ 1.045. Se o salário mínimo tivesse uma relação perfeita com o dólar, ou seja, uma relação de aumento perfeita com o dólar, quanto que mais ou menos deveria estar o nosso salário mínimo hoje? Bom, se o dólar explicasse 100% do nosso salário mínimo, a gente veria aqui 5,22, qual que seria o y? Mesma conta, 439,06 mais 128,78 vezes 5,22. A gente resolve essa parte aqui primeiro, não se esqueçam disso. Primeiro essa parte da multiplicação, depois a parte da somatória. Então, a gente vê aqui 128,78 vezes 5,22 mais 439,06, a gente acha exatamente 1.111,2916. Então, o salário mínimo ele deveria estar R$ 1.111,29 hoje, para que ele explicasse perfeitamente, para que o dólar e o salário mínimo tivessem uma relação perfeita. Então, a gente vê que o nosso salário mínimo hoje está R$ 1.045, ou seja, ele está R$ 66,29 abaixo do valor considerado perfeito, do valor considerado perfeito, que seria a relação direta entre dólar e salário mínimo. Então, o par perfeito, o par ideal para 5,22 seria 1.111,29. Então, a gente vê que é esse último ponto aqui, ó. Esse ponto que vai fazer a gente tocar aqui mais ou menos. Minto, é esse ponto que vai fazer a gente tocar assim mais ou menos. Então a gente vê que tipo assim, o último ponto, o ponto do 1045, ele está bem próximo do que seria aqui, ó, o ponto ideal, que seria aqui, ó, que eu vou fazer de preto aqui, ó. Esse ponto de preto aqui mais em cima seria o ponto perfeito, o final da reta de regressão. Então a gente vê que não está muito distante do que seria o ideal. Essa é a nossa relação entre variáveis numéricas. E isso são possivelmente aquilo que o Peter vai pedir para vocês. Agora a gente vai passar para a relação de variáveis categóricas. As variáveis categóricas são diferentes das variáveis numéricas. Isso a gente já cansou de estudar. As variáveis numéricas a gente consegue medir, quantificar, elas podem tanto ser... Um segundinho. As variáveis numéricas, elas são quantitativas, né? Elas são em quantidade, elas podem ser discretas ou contínuas. E as variáveis categóricas, que é essa que a gente vai estudar agora, elas são qualitativas, diz de uma qualidade, diz de nominal ou ordinal. Então, essa aqui é o cálculo do Qi quadrado. Mateus, para que serve esse tal desse cálculo do Qi quadrado? Para que serve isso? Tá. Esse cálculo do Qi quadrado, ele serve para a gente analisar a relação entre variáveis categóricas. Esse coeficiente de contingência, ele é representado pelo C. Mas como a gente, na estatística 1, a gente não vai trabalhar com o coeficiente de contingência, a gente vai trabalhar com
o coeficiente de contingência alterado, por isso o C asterisco. E o que isso implica? Isso implica que a gente usará uma outra fórmula, que é essa fórmula que a gente está vendo aqui. Bom, primeiro a gente tem que ver o nosso Qi quadrado. O nosso Qi quadrado ele sempre vai ser dito pelo somatório, que é esse E, de os números observados de linha e coluna menos os números observados, os números esperados de linha e coluna ao quadrado. Ou seja, é uma diferença entre os números que você tem, os números que você esperaria ter ao quadrado. E depois eu ensino para vocês essa diferença da correção de altos aqui, que é muito importante em tabelas 2x2. Bom, o que é esse IJ? I é a linha, J é a coluna. Então, a gente vem para o nosso coeficiente de contingência, que é esse C asterisquinho aqui, que é o K. O que é o K, Matheus? O K é o menor número entre linhas e colunas. No nosso primeiro exemplo, que a gente vai usar aqui, a gente tem exatamente uma, duas, três linhas, uma, duas, três colunas e uma, duas, três linhas. Então a gente tem uma tabela 3x3. Então nesse caso o nosso K seria 3, porque o menor valor entre 3 ou 3 é 3. Se fosse uma tabela 10x2, o nosso K seria o 2, porque o menor valor entre uma tabela 10x2 é 2. Então sempre se atente a isso, o K é o menor valor entre linhas e colunas. Então seria o K versus o nosso Shops. Eu gosto de chamar ele de Shops porque eu acho descolado. Nosso Shops ao quadrado, que é o nosso x observado ao quadrado, ou o nosso Qi quadrado, que a gente acabou de encontrar aqui em cima por essa equaçãozinha aqui. Peço até perdão porque eu esqueci de colocar uma parte dessa equação. Dividido pelo EIJ. Então a equação é essa aqui, ó. É o que você observa menos o que você espera, quadrado, dividido pelo que você espera. Quando a gente for fazer na prática fica mais fácil. Eu peguei uma tabela hipotética aqui. Ano passado a gente teve uma eleição para reitor na UFCJ. Tivemos 3 candidatos: o candidato A, o candidato B e o candidato C. Vamos supor que numa pesquisa eleitoral de intenção de voto foram entrevistados 150 alunos do Dom Bosco, 150 alunos do Santo Antônio e 150 alunos do Campus Tancredo Neves, do CETAM. Então, eles mostram a intenção de voto, se eles votariam no candidato A, no candidato B ou no candidato C. Eu quero saber se existe uma relação direta entre o campus dos alunos, ou seja, onde eles estudam, e em quem eles vão votar. Será que o pessoal do campus Dom Bosco, eles tendem a votar em um candidato específico? Ou o pessoal do campus CSA tende a votar em um candidato específico? Ou do CETAM, a mesma coisa? O quão que uma variável pode explicar a outra? O quão que o lugar que os alunos estudam vão explicar em quem que ele vai votar? Vamos descobrir agora. A gente monta essa tabelinha aqui, ó. Bom, primeiro atente-se aos totais: 151, 165, 134, 150, 150, 150, 450. Esse 450 é o total, que a gente vai precisar usar aqui nesse Nzão. Esse Nzão é o total, que é esse 450. Então, a gente tem aqui OIJ, ou seja, O, que é o observado, que é o que a gente tem aqui, é o 71, o 56, o 23, o 28. Então, O11. O11, ele está exatamente aqui, porque ele está na primeira linha, O1, a linha é essa aqui do aluno CDB, e na primeira coluna que é do candidato A, 71. Aqui, ó, 1, 2, 56, O1, 3, 23, assim por diante. Então, primeiro a linha, que é essa aqui, segunda coluna. A linha, que é essa aqui, ó, do aluno CDB, segunda coluna, que é dos candidatos. Tá, assim por diante. Aí a gente vai ter aqui 9 caselas. Isso aqui é uma casela, galera. A casela é o encontro de linha com coluna. 71 é uma casela, 56 é outra casela, 28 é outra casela. Aqui é o número das caselas. E aí a gente vai ter o nosso número esperado. Como que eu acho esse número esperado? A gente pega o total da linha, ou seja, quantos alunos do CDB foram entrevistados? 150, então 150 vezes quantos alunos votaram no candidato A? 151, o total da linha, vezes o total da coluna, dividido pelo total, que é 450. A gente achou 50,2.
3,333. E a gente faz isso para todos. A gente vai aqui, ó, 150 vezes 165, divide 450, 55. 174 vezes 150, divide 450, 44,66. Só que como o número de alunos entrevistados foi o mesmo nos três campos, então a gente não vai ter uma diferenciação nesses valores, a gente vai repetir. Porque 150 vezes 151 e dividido por 450 é 50,33. Na mesma coisa o segundo, ó, na nossa segunda linha, 150 vezes 151, que vai dar de novo 50,33. Na nossa terceira linha, a mesma coisa, 150 vezes 151, que vai dar cá embaixo, de novo 50,33. Então, a gente tem aqui na nossa tabela os nossos valores, todos os nossos valores aqui na tabela completa. Passando por ela, a gente vai fazer o nosso segundo passo. O que é o nosso segundo passo? É tirar a diferença. O nosso observado, 71, menos o nosso esperado, 50,33333, vai dar um valor. Então a gente vai achar todas essas diferenças. 20,666, 1, menos 21,66, menos 25,33, menos 14, menos 36. Então a gente vai achar aqui 9 valores. E depois a gente vai pegar esses valores que a gente achou na terceira casa e elevar ao quadrado. Então, 20 ao quadrado, 20,66 ao quadrado dá 427, 1 ao quadrado dá 1, 21,66 ao quadrado, menos 21,66 ao quadrado dá 469,44. Importante aqui, Matheus, por que a gente eleva ao quadrado? Porque a gente, para que a gente mantenha todos os nossos valores positivos. Isso vai ser muito importante lá na frente, porque a gente vai explicar a correção de altos, que é essa aqui, e a gente vai ver que a gente vai colocar em módulo. Muito porque a gente precisa ter todos os nossos valores positivos aqui. Então, a gente vai pegar, elevar todo mundo ao quadrado, para que a gente tenha todo mundo positivo bonitinho. Tendo todo mundo positivo bonitinho, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa quarta coluna aqui, a coluna do OIJ menos EIJ ao quadrado, e dividir pela coluna do EIJ. Então, nesse meu caso aqui, eu vou dividir a quarta coluna pela segunda. Então, 427,1083 dividido por 50,333. 1 dividido por 55. 469,44 dividido por 4415 dividido por 44,666. E eu vou fazer isso em todas as linhas aqui, em todas as partes da minha tabela, até eu achar os 9 resultados. Então, dividindo isso tudo, eu vou ter aqui os valores: 8,48, 0,01, 10,50, 12,75, 3,56, 29,55, 0, assim por diante. E eu vou ter que somar, presta atenção, a gente vai somar todos esses valores, porque vai ser exatamente como a gente diz aqui, o somatório. Então, a gente vai somar os valores só dessa última coluna, a gente não precisa somar os valores das outras colunas não. Então, somando os valores só dessa última coluna, a gente tem aqui o valor 72,826. Importante, Matheus, por que você não colocou 4 aqui? Porque daria 72,86,8260, se não me engano. Ou 72,80. Então, por isso que eu considerei só 3 casas decimais. Lembrando que eu peguei exemplos específicos que o Peter não passou para mostrar que a gente pode fazer isso com qualquer dado que a tabela nos der, interpretar qualquer dado que a tabela nos der. Então, o nosso Shops ao quadrado, que é o quadrado, e esse quadrado está muito grande, diga-se de passagem, um quadradinho menor. Tá bom esse quadradinho aqui para nós. O nosso Shops ao quadrado aqui, que é a mesma coisa do nosso aqui quadrado, ele é 72,826, que foi o que a gente achou aqui, que é todos esses 5 passos: ver quais que são os observados, achar os esperados, subtrair os observados pelos esperados, elevar ao quadrado e, por fim, dividir pelos próprios esperados. Então, ao final disso tudo, a gente tem 72,826. Matheus, ao final disso, que tipo de valor que eu vou encontrar? Isso é muito importante. Gente, você sempre tem que encontrar um valor entre 0 e 1. Se você encontrou mais de 1 ou menos de 0, ou um número negativo, a sua conta está errada. Porque na associação entre variáveis categóricas, a gente está estudando a associação entre elas, o valor do nosso coeficiente de contingência modificado, ele sempre vai variar entre 0 e 1. Diferentemente do valor aqui da nossa relação entre variáveis numéricas. Nas variáveis numéricas, do coeficiente de Pearson vai ser entre menos 1 e 1.
e depois a gente vai levar ao quadrado para a gente ter a porcentagem. Aqui vai ser entre 0, sempre importante ressaltar, vai ser entre 0 e 1, sendo que não pode ser maior que 1 e não pode ser menor que 0. Maravilha. Então, achado o nosso Q quadrado, que é 72,826, a gente vai para a próxima parte. Bom, a gente tem que o nosso coeficiente contingente multiplicado é igual a raiz quadrada de 72,826 vezes 3 dividido por 3 menos 1 multiplicado por 72,826 mais 450. 450 que é o total de pessoas que foram entrevistadas. O 3 é o menor número entre linhas e colunas. E o 72,826 é a nossa Q quadrado. Então, substituindo tudo isso, a gente vai ter 218,478 dividido por... dividido por 2 vezes 522,826. Isso vai dar um resultado de raiz quadrada de 0,2089. A raiz quadrada de 0,2089 é igual a 0,4570. Aí você me pergunta, Matheus, essa associação entre variáveis categóricas, ela é forte, ela é fraca, como é que ela é? Bom, você pensa o seguinte, que é uma associação de quase 50, de quase meio, de quase metade. Então, tipo assim, é como se as pessoas que votam o candidato, ou o lugar que a pessoa estuda, ela explicasse, tivesse uma relação de 50% de meio, mas aqui não necessariamente você vai usar a porcentagem, mas para interpretar fica mais fácil. Você olha, cara, a cada pessoa que estuda no Dom Bosco, o fato da pessoa estudar no Dom Bosco explica 0,4570 de quem que ela vai votar. E vice-versa, eles vão ter uma associação de 0,4570. É uma associação mediana. Não é uma associação fraca, porque não é tipo um terço, um quarto, ou igual a gente achava, 0,04, 0,02, 0,01, mas também não é 0,8, 0,7. Se a gente fosse pensar aqui de 0 a 1, 0,45 está bem próximo ali de 0,5. Então é uma relação mediana, uma associação mediana. Então a gente pode falar que essa relação entre candidatos A, B e C e lugar que o aluno estuda tem uma associação entre variáveis categóricas ali mediana. Isso é muito importante. Agora vou explicar para vocês a questão da correção de autos. Vou usar uma própria questão que ele passou para a gente no roteiro de estudos, que é essa aqui. Pode ser essa aqui ou a outra, tanto faz. Mas vamos nessa aqui primeiro, que é a relação entre o fumante, que se tem uma relação direta entre o sexo masculino e feminino, se os homens fumam mais que as mulheres, ou vice-versa, as mulheres fumam mais que os homens. A gente vai ver se vai ter uma relação entre essas duas variáveis. Só que aqui é uma tabela 2x2, ou seja, as pessoas fumam ou não fumam, e aqui eles classificam entre as pessoas no sexo masculino e no sexo feminino, o que gera uma tabela 2x2. Então, a gente vai ver aqui que essa tabela 2x2 ela tem uma peculiaridade em relação à nossa tabela 3x3 ou qualquer outra tabela que exista. Por que, Matheus? Porque a gente vai usar a correção de IALTS. O que é essa correção de IALTS, essa bendita correção de IALTS? A gente vai diminuir, esse exemplo aqui nem é bom não, mas esse do vinho é melhor, a gente vai diminuir por meio. Aqui, nesse caso aqui, as pessoas querem saber se as pessoas preferem beber vinho tinto e comer carne vermelha, ou vinho tinto e comer peixe, ou vinho branco e carne vermelha, ou vinho branco e ave, para ver se tem uma relação do tipo do vinho com a comida que elas vão comer. Então, é uma tabela novamente 2x2. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que na tabela 2x2 a gente vai ter que subtrair 0,5. Por que, Matheus, a gente tem que subtrair 0,5? Honestamente, não sei. Mas IALTS estudou muito para falar que é assim. E, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que acreditar nele. Então, você percebe que aqui já tem um fator diferente, que é um módulo. É um módulo de OIJ menos AIJ. Porque aí você vai lembrar que eu te falei que a gente tem que sempre achar os valores positivos. Então, como aqui a gente vai subtrair 0,05, ou seja, a gente vai subtrair meio,
A gente precisa que os valores sejam positivos para poder subtrair meio. Porque se a gente subtraísse meio de valores negativos, entre aspas, a gente estaria somando, porque menos com menos dá mais. Porque se a gente colocasse menos 13 menos meio, daria menos 13,5. E depois a gente ia elevar ao quadrado e ia ficar um valor diferente. Então atentem-se muito a isso, gente. Tem que colocar em módulo. Então, aqui nos nossos valores, a gente tem os observados, os esperados e eles em módulo. Então, os observados menos esperados, ironicamente nesse caso, todos aqui vão dar... esse aqui é por causa do arredondamento, mas todos vão dar 3,03 ou 3,02. Mas todos aqui, o que importa é que todos vão dar um valor igual. Então, tirando o módulo da diferença, ou seja, OI menos EI, aí você inverte e você coloca no positivo. Aqui, ó, os nossos únicos casos de negativo foram o segundo e o terceiro. No segundo caso deu menos 13,03 e no terceiro caso também deu menos 13,03. Então a gente vai inverter o sinal. A gente vai colocar aqui, que vai ser... Vou fazer uma setinha aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Vai ser inverter o sinal, então vai ser 13, vai ser mais 13,03 menos 0,5, que vai dar 12,53. Ironicamente, nesse caso, deu a mesma resposta. Mateus, sempre vai dar a mesma resposta? Não. Mateus, pode dar a mesma resposta? Pode. Não é uma regra, não se assustem se der a mesma resposta, não se assustem se der resposta diferente. Tenta entender que são coisas comuns. E nesse caso, como todos os valores são iguais, todos os valores iguais aqui ao quadrado, 12,53 ao quadrado sempre vai dar cerca de 157. 157, 157, 157. Aqui eu acho que eu arredondei direto. E depois eu considerei só duas casas decimais. O Petro vai pedir para vocês considerarem 4 casas decimais. Lembre-se disso, 4 casas decimais. E aqui a gente acha o nosso Q quadrado, o nosso Chobs ao quadrado, que é o 1038. Então, mesma coisa da outra. Aqui você continua fazendo igual eu fiz aqui. Você vai substituir aqui. Bom, a tabela 2 por 2. O menor valor entre 2 e 2 é 2. 2 vezes 10,38 dividido por 2 menos 1, 1 vezes 246, que é o total de pessoas entrevistadas aqui nesse caso, mais 10,38. Aí depois você vai ver que isso aqui vai ser a raiz de 20,76 dividido por 253,38 e o nosso coeficiente de contingência modificado esse 0,284. 0,284 já tem uma relação mais fraca. Pô, vai ter 1/3 de associação entre as variáveis. Então já é uma relação fraca em comparação a outra que é quase metade. Então é uma relação mediana, moderada, a gente poderia dizer assim, relação média. Então eu acho que o mais importante vocês saberem na prova é isso. Não se esquecerem que aqui, quando a tabela for 2 por 2, somente e unicamente 2 por 2, você vai precisar do coeficiente de contingência. Você vai precisar da correção de altos. Tabela 2 por 2, correção de altos. Fora isso, cálculo normal, o nosso Chobs ao quadrado, o nosso Q quadrado, que é o somatório de observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. E depois você acha o cálculo do coeficiente de contingência modificado, que é o C asterisco, que é igual a raiz quadrada de K, que é o menor número entre linhas e colunas, vezes o Chobs, dividido por K menos 1, vezes o N, que é o número total de pessoas, mais o Chobs. Aí a gente vai achar esse valor aqui. Esse aqui é uma associação entre variáveis categóricas. Essa outra aqui vai ser entre variáveis numéricas. Se atentem a isso. Aqui, geralmente, quando você pensa assim, pô, geralmente eu vou ter que calcular o C asterisco e o Chobs quando for essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui vai ter uma variável por outra, que antigamente a gente chamava de tabela de dupla entrada. Lembra um pouco a tabela de dupla entrada, mas aqui seria tipo tripla entrada, né? São 3 por 3. E aqui são variáveis numéricas, que geralmente aqui vai pedir para a gente ver o gráfico, traçar uma reta, achar a reta de regressão, achar o erro de predição, achar o B, achar o A. Vão ser variáveis numéricas. Não se confundam com isso, é muito importante. E lembra que tanto na numérica quanto na categórica, se você achar mais de um ao final das contas, você está errado provavelmente.
Você tem que achar um número menor que 1. No caso da categórica, entre 0 e 1. No caso da numérica, entre menos 1 e 1. Por que entre menos 1 e 1? Porque pode existir uma relação tanto negativa, vamos supor, se a nossa linha fosse, vou traçar uma linha de verde, se a nossa linha fosse assim, seria uma relação negativa, porque o x aumenta e o y diminui. Se fosse uma assim, quer ver? Uma como se fosse tipo um U. Se fosse assim, seria uma relação tipo não linear. E se fosse tipo assim um tanto de ponto disperso, seria, a gente poderia falar que não existe relação. Então, se atentem a isso. Lembra sempre que vai ter uma classificação que vai ser de 0 até 0,19 é muito fraco. Vou mudar de cor aqui porque esse verdinho aqui ninguém merece. De 0 até 0,19 é muito fraco. De 0,20 até 0,39 é fraco. De 0,40 a 0,69 é moderado. De 0,70 a 0,89 é forte. E de 0,9 a 1 é muito forte. Quando eu vou achar esses valores, Matheus? Galerinha, só fazendo uma errata aqui, que eu tinha dito que para achar a força da relação a gente tinha que achar a razão, e a gente não precisa. A força da relação vai ser aquela que vai de 0 até 0,19 muito fraca, 0,20 até 0,39 fraca, 0,40 até 0,69 moderada, 0,70 a 0,89 forte e de 0,9 a 1 muito forte. E isso é o valor de Rzinho, tanto negativo quanto positivo. Se a gente achasse ali no meu exemplo menos 0,97, seria um valor, uma relação negativa muito forte. Não deixaria de ser uma relação muito forte, só que seria uma relação negativa. A prova é basicamente isso. Tome cuidado para não confundir os desvios padrões com as variâncias, para não achar um resultado maior que 1, para se atentar nas pequenas diferenças que tem entre o cálculo do B e o cálculo do Rzinho, que é o coeficiente linear de Pearson. Lembra da correção de Alves? São coisas, sim. A prova, ela não é difícil. É uma prova bem tranquila até, só que ela é um pouquinho trabalhosa. Então você tem que lembrar do eixo de predição, do Y-chapéu, da reta de regressão, do coeficiente de contingência modificado. Então, tipo assim, a prova não é difícil, ela só é um pouco trabalhosa. Fiquem tranquilos, assim, vai dar tudo certo e eu desejo uma boa sorte a todos na prova, gente. Um abraço. E, mais uma vez, desculpa pela questão da monitoria e espero que vocês consigam entender o que eu tentei explicar para vocês. Tchau.